Vamos gravar agora a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, meu Deus e meu Senhor. E no versículo 7 de Mateus, no capítulo 7, do versículo 27, ele diz assim: Caiu a chuva, vieram as enchentes, sobraram os ventos e investiram contra aquelas casas, e elas caiu, grande foi a sua ruína. E no versículo 28 diz assim: Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com a sua doutrina. E no versículo 29 diz assim: Com efeito, ele ensinava como quem tinha autoridades e não como os seus escribas. Então, agora nós vamos continuar a palavra no capítulo 8, no versículo 1 diz assim: Tendo Jesus descendo da montanha, uma grande multidão seguia. E no versículo 2 diz assim: E eis que um leproso aproximou-se e prostrou-se diante dele, dizendo: Senhor, se queres, pode curar-me. E Jesus estendeu a mão, tocou e disse: Eu quero ser curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. E no versículo 4 diz assim: E Jesus então lhe disse: Vem, vê que não o diga a ninguém. Vai, porém, mostrar-te ao sacerdote e oferecer o dom prescrito por Moisés em testemunha de tua cura. Entrou Jesus em Cafarnaum, uma multidão veio a ele fez esta súplica: Senhor, meu servo está em casa de cama, paralítico, e sofre muito. E disse Jesus: Eu irei e curarei. Respondeu o centurião. É um homem de lei, né? Uma pessoa que cuidava de bastante servo, né? Da lei. E o que ele gostava estava em cama. Aí Jesus disse: Eu vou em sua casa. Mas ele replicou e dizendo: Não sou digno que entre na minha casa. Diz uma só palavra e meu servo será curado. Você vê a fé que ele tinha, né? Dele dizer. Ele era um homem contrário, não era coisa, mas a fé. Ele sabia que Jesus era Deus, né? Era o Senhor, né? E no versículo 9 diz assim: Pois eu também sou um subordinado e tenho soldados à minha ordem. E eu digo: vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem. E o meu servo
faz isto, a ele faz. Quer dizer, eles obedeciam, mas sem homem, tudo que falava, eles obedeciam. E no versículo 10, diz assim: ouvindo este cheio de admiração, disse-lhe Jesus aos presentes: em verdade vos digo, não encontrei semelhante fé em ninguém de Israel. Quer dizer, aquele povo que ele ia lá sempre, falava e tal, ele não viu a fé que aquele homem tinha nele, que era admirado. E no versículo 11, diz assim: por isso eu vos declaro que multidão vieram no Oriente e Ocidente, e o centurião e o reino de Deus com Abraão e de Jacó. E no versículo 12 diz assim: enquanto o filho do rei serão lançados nas trevas interiores, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus falando, né? E no capítulo 8 de São Mateus, no versículo 13, ele diz assim: e depois, dirigindo-se ao centurião, disse-lhe: vai, seja-te feito conforme tua fé. Na mesma hora o servo ficou curado. E no versículo 14 diz assim: foi então Jesus à casa de Pedro, a sua sogra estava na cama e com febre. E tornou-lhe-se a mão sobre e deixou ela, levantou-se e pôs-se a servi-los. Na hora ela foi curada e já ficou servido, né? E no versículo 16 diz assim: pela tarde apresentaram-lhe muitas pessoas, possessos de demônios, com uma palavra expulsava-lhe o espírito e curou todos os enfermos que vieram lá visitar, né? E no capítulo 17 diz assim: e assim se cumpriram a predição dos profetas Isaías, tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Esse profeta tinha falado, né? E no versículo 11 diz assim: certo dia, vendo-se ao meio de grande multidão, ordenou Jesus que levasse para outras margens do lago. E no versículo 19 diz assim: nisto aproximou-se dele um escriba e lhe disse: mestre, surgiu-te aí para onde quer que fores. E respondeu Jesus. Ele respondeu Jesus: as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça. Então Jesus está explicando que ele não tem nada assim na terra, mas ele é o rei, ele tem tudo no céu, tem tudo para nós dar e tem muita coisa para nós dar. Jesus Cristo ama todos vocês e que vocês sempre tenham a misericórdia dele. Amém.